Olha só, agora a gente vai trazer uma informação apurada pelo nosso jornalista aqui, o Bruno Pinheiro, que a casa de Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, de 59 anos, foi incendiada hoje no Rio Grande do Sul, aliás, em Rio do Sul, em Santa Catarina. O incêndio foi provocado pela ex-esposa, que sofreu queimaduras de primeiro e segundo, além de terceiro graus em 100% do corpo e precisou ser socorrida pelos bombeiros, que foram acionados para conter o fogo. A vítima foi retirada do interior da residência por populares, foi atendida, estabilizada e conduzida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Azul 406. Tio França morreu na última quarta-feira, a gente relembra isso, durante as explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília, após lançar explosivos contra a Estátua da Justiça em frente ao STF. Bom, o caso ganhando novos contornos aí em relação à questão envolvendo o Tio França e agora com esse desdobramento da casa também, pegando fogo da casa que ele morava e a ex-companheira tendo queimaduras, diversas queimaduras pelo corpo. A nossa produção também está apurando em relação ao estado de saúde dela, qual a gravidade realmente desses ferimentos. Conforme as testemunhas, o incêndio teria sido provocado intencionalmente por ela. Um motociclista que passava pelo local, afirmou ter visto uma mulher identificada como Daiane Dias, de 41 anos, ex-companheira de Tio França, derramando gasolina no imóvel antes de atear fogo. Ele até chegou a dizer que ele viu quando ela chutou a porta e derramou a gasolina. Depois ela tocou fogo, tudo explodiu e as chamas atingiram a ela mesma. Contou essa testemunha então. Conforme as informações preliminares, ela teria adquirido combustível em uma garrafa de cerveja antes de seguir para o local. Claro que depois que tudo ganhou evidência em relação a esse caso, ao Tio França, ela foi vítima de ataques nas redes sociais, com esse caso ganhando repercussão e provavelmente teria tido essa ação envolvendo tudo isso. Um caso muito triste, né, Paula? É isso, a gente vai com os nossos comentaristas agora, é isso, para a gente falar sobre esse assunto, repercutir um pouco, porque David de Tarso, apuração do nosso repórter Bruno Pinheiro, não é isso? Lá de Brasília, inclusive, parece um filme de terror. Primeiro Jogo da Luz, se você pensa agora, nas vésperas do fim de ano, a gente ter primeiro esse explosivo na Praça dos Três Poderes, agora a gente tem essa casa que pega fogo, tudo isso em volta desse assunto, dessa pessoa, do Tio França. Parece algo, uma história, um conto assim, um pesadelo. Paula, é difícil de compreender, sem dúvida. O que eu acho que a única coisa impossível de pensarmos é que tenha sido uma mera coincidência. Ainda mais se ela estava com gasolina e teria sido vista derramando a gasolina. A questão que fica no primeiro momento que vem à cabeça é talvez ela tenha tentado apagar provas, embora já tenha perdido o dono do imóvel, mas talvez fosse isso. Ou talvez fosse também um caso de depressão pela situação vivida, mas é realmente angustiante e assustador ver isso numa sequência tão rápida. Paula, inclusive nós conversávamos sobre isso ontem no estúdio, Para além da tragédia, independentemente da apuração policial, independentemente do resultado jurídico, para além da tragédia que aconteceu em Brasília na última semana, aos efeitos indiretos disso, que são aqueles efeitos que afetam os familiares. A ex-mulher dele, os filhos dele, por mais que não tenham qualquer vinculação com este ato, por mais que não tenham qualquer responsabilidade com o ato praticado em Brasília, serão indiretamente punidos por ele o resto da vida. Então, que essa família, mais uma vez, independentemente da apuração jurídica, tenha tranquilidade para, na medida do possível, se restabelecer, porque essa é uma grande e infeliz tragédia. Porque a Daiane dos Santos, acredito que ela até foi vista em um vídeo dizendo, dando detalhes sobre o Tio França, sobre o Francisco Vanderlei, que promoveu esse ataque na sede dos Três Poderes, dizendo que ele tinha a intenção, inclusive, de matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tinha esse plano, se mudou, a gente trouxe a informação também de Santa Catarina para Ceilândia, ali na região metropolitana de Brasília, justamente para promover esse ataque. E depois também as redes sociais ganham muita força, o vídeo dela
proliferou com esse discurso, com essa fala dela, e talvez também tenha sido esse o motivo dela ter ateado fogo na casa, mas acho que a intenção também, claro, não era se queimar diante desse incêndio. A gente está apurando as informações, a nossa produção está em busca de mais relatos também de pessoas que viram sobre o estado de saúde dela. O Bruno Pinheiro também segue aqui na apuração, mas ele que trouxe essa informação para a gente, confirmada por meio do Corpo de Bombeiros, sobre ela ter sido socorrida. Porque hoje em dia, né, ainda mais depois da repercussão do caso, esses ataques sendo proliferados em relação às redes sociais. É muito triste a gente ver isso se avolumando no nosso país, né, pessoal? Diogo? Sem dúvida nenhuma, David. Sim. Você bem disse. São de muitas Cássio, por favor. pessoas nas redes sociais. Vamos lá. Você bem disse, é uma tragédia, mas para mim, o mais chocante dessa história toda é o fato do tio França, do Francisco Vanderlei, ser, segundo o relato de inúmeras pessoas que conviveram com ele, até bem pouco tempo atrás, alguém centrado, alguém racional, alguém que ajudava as pessoas, que contribuía com a sua comunidade, em tão pouco tempo ele se converter em alguém assim. E é o que você disse, essa disseminação do discurso do ódio através das redes sociais, essa falta de diálogo que nós temos acompanhado nos últimos tempos, tem contribuído, e esse é só um exemplo, mas tem contribuído para que a nossa sociedade adoeça. E para a nossa sociedade adoeça no sentido de não mais entender as dificuldades do próximo, de não mais entender as diferenças naturais que nós temos com o próximo. Então, infelizmente, que seja aplicada a lei a esse caso concreto, mas que esse exemplo sirva para todos nós e para que as pessoas coloquem a mão na consciência e que entendam que diferenças existem e, antes de tudo, nós precisamos respeitá-las. Que é a ex-companheira do conhecido tio França, o Francisco Vanderlei Luiz, que promoveu o ataque na sede dos Três Poderes na última quarta-feira. E desde então, isso tem se avolumado porque saiu um vídeo dela falando que ele realmente pretendia promover esse ataque, já estava planejando isso. A intenção dele era propriamente matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E agora a Polícia Federal também investiga o caso para saber quais são as conexões envolvendo isso, e agora a gente trazendo a notícia sobre esse incêndio na antiga casa do tio França, onde a ex-companheira vivia. Testemunhas disseram que ela foi vista ateando gasolina no local e depois colocou fogo no próprio imóvel. A gente ainda está apurando qual teria sido a motivação. Ela foi socorrida, hospitalizada, e a gente está em busca também de informações, a nossa produção, claro, envolvendo, né, esse episódio, um desdobramento do ataque da sede dos Três Poderes, e também com os nossos analistas aqui sobre essa questão que agora ganha nova repercussão, né? A gente não sabe se ela teria colocado fogo para evitar possíveis provas, apesar de mandados de busca e apreensão já terem sido cumpridos nesses imóveis que o tio França morou, em locais onde ele frequentava, para saber se tinha também conexões com outras pessoas. Então a questão é se realmente a motivação foi porque ela sofreu ataques nas redes sociais após o vídeo dela ter sido amplamente divulgado, ou se a motivação seria para tentar se desvencilhar de provas. Isso mesmo, ou se ela teria ateado fogo em si mesma, né, David? E na casa onde eles moravam, em Rio do Sul, em Santa Catarina. De acordo com as informações que a gente trouxe aqui do Bruno Pinheiro, o David de Tarso já falou com a gente também, ela teve queimaduras de 1º, 2º e 3º graus pelo corpo, segundo o Corpo de Bombeiros. Mais informações a gente tem agora com os nossos comentaristas, né, David? Exatamente. Vou convidar para a nossa conversa Diogo da Luz, Cássio Miranda, que seguem aqui com a gente, porque realmente é um caso que chama bastante atenção, né, pessoal? Agora, mais um episódio. Sem dúvida, David, uma coisa assim que choca a gente, né? No primeiro momento vem aquela ideia de queima de arquivo, que a gente está muito acostumado de ver nos crimes mais organizados mesmo, e parece que não é nada disso aqui. Agora, o linchamento é uma prática da humanidade de muito tempo, uma péssima prática, e ele vem se transferindo para a internet, e muitas vezes
As pessoas procedem a esse linchamento com muita intensidade, isso abala psicologicamente uma pessoa que já vinha abalada pelo fato ocorrido na quarta-feira, né? O que me preocupa é o seguinte: é preciso punir quem eventualmente tenha cometido crime nesse linchamento, além de um simples comentário. Exatamente. O Diogo bem disse, esse é um caso que deixa muitas cicatrizes na nossa sociedade, mas de fato, se comprovado que há ou houve um linchamento virtual que seja, é necessário que essa conduta seja apurada também.